Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e o meu coração nessa manhã abençoada. Queria começar essa reflexão dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Jesus Cristo no nosso coração, nós não somos absolutamente nada. Nós não somos capazes de segurar o nosso próprio relacionamento. Nós não somos capazes de direcionar os nossos filhos para aquilo que é certo. E nós não somos capazes de nos relacionar até nos ciclos mais primários ao nosso redor. A verdade é que nós precisamos de Jesus Cristo com todo o nosso coração. Essa reflexão ela vem para nos ensinar que nós devemos bradar em alta voz nessa manhã que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso, nós precisamos passar pela transformação que o Espírito quer promover no nosso coração. Então nós vamos fazer essa reflexão para poder justamente concretar esse trabalho que Jesus Cristo está fazendo no nosso coração para poder nos transformar e nos dar a libertação de tudo aquilo que nos prende, para que nós possamos ser exatamente quem Ele quer que sejamos, fazendo exatamente as suas vontades. Então, a reflexão de hoje vai ser no livro de Josué, é o capítulo 24, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Diante de tudo isso que nós falamos durante essa semana, da quantidade de coisas que acontecem no nosso dia a dia, de influências que nós recebemos, de conteúdos que nós somos submetidos, nós, na maioria das vezes, não somos capazes nem de segurar o nosso casamento, o nosso relacionamento. E por coisas fúteis, por brigas infantis, por falta de maturidade da nossa parte, a gente acaba tendo atos inadequados, falando coisas agressivas para o nosso cônjuge, e qualquer situação que ocorra já é motivo para a gente poder desfazer o nosso relacionamento. Algo que foi feito por Deus e a gente se sente no direito de desfazer aquilo que Deus fez. E outras vezes nós somos incapazes, entendendo que a gente detém todo o conhecimento desse mundo, nós somos incapazes de direcionar os nossos filhos para os caminhos que realmente importam, para os caminhos de vida eterna. Aplicamos a eles aqueles exemplos que nós temos feito na nossa vida, e esses exemplos não são os exemplos que corroboram com as vontades de Deus. E até os relacionamentos que eu tenho diretamente com aqueles ciclos mais próximos com os meus pais não são os mais adequados, porque de alguma forma eu os trato mal, ou a forma que eles me trataram me magoaram tanto que eu também sou incapaz de perdoar. Mas essa manhã, meu irmão, minha irmã, Jesus ele quer trazer uma transformação completa ao seu e ao meu coração. Perceba que toda a resposta para esses cenários todos, de cuidados com o casamento, com os filhos ou com os nossos pais, aqueles que estão diretamente à nossa volta, toda a solução tem um nome: Jesus Cristo. Ele quer transformar para sempre os nossos corações, de modo que nós possamos ser bons cônjuges, que nós possamos ser aqueles cônjuges que cuidam do outro, que amam aquele que está ao nosso lado com todo o seu ser, com o coração de Jesus Cristo. Que nos momentos de euforia, que nos momentos de nervosismo, o que vai existir no nosso coração é a mansidão, é a paciência.
Nos momentos onde não há solução, é Jesus Cristo que vai estar lá pavimentando os caminhos. Nos momentos que eu preciso guiar os meus filhos, onde outrora eu estava permitindo que os meus filhos acessassem conteúdos, que pessoas entrassem dentro da minha casa para poder os educar, assumir um protagonismo nos caminhos que realmente importam, que são os caminhos de Deus. Naquelas relações que ou eu magoei, ou eu fui magoado, eu possa perdoar, especialmente aos meus pais. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo ele consegue dar solução para todas essas esferas da nossa vida. Mas eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã de sexta-feira. Qual esfera dessa você ainda não foi transformado? Qual esfera dessa você ainda tem dificuldades? Porque Jesus Cristo ele está aqui nessa manhã para poder direcionar o nosso coração, nos mostrar exatamente o que Ele quer da nossa vida, mas nós precisamos nos deixar moldar, nós precisamos nos deixar ser transformados por Ele, porque ao final Ele quer que nós brademos com a nossa voz: eu e minha casa serviremos o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que possamos nos deixar ser guiados, que nós possamos nos deixar ser transformados, sarados por Jesus Cristo, porque Ele que salva, Ele que nos ama, Ele quer transformar cenários nessa manhã. Coloque diante dEle. Se você ainda traz algo para essa manhã, se você ainda não foi libertado nos últimos 3 vídeos, coloque para Ele, nos pés dEle nessa manhã, aquilo que você está tendo dificuldade, porque eu e você não somos nada, meu irmão, minha irmã, sem Ele. Nós precisamos dEle para viver, nós precisamos dEle para ser feliz, nós precisamos dEle para termos a vida eterna, estarmos na mesa do Pai, no livro da vida, na eternidade, meu irmão, minha irmã. O que você está esperando para ter esse encontro com o Senhor nessa manhã de sexta-feira? Que Ele possa ter alcançado o seu coração com essas mensagens, com essas reflexões, que você possa sair desses vídeos nessa sexta-feira completamente transformados, e que eu e você possamos bradar em alta voz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você estiver pronto para poder fazer isso nessa manhã de sexta-feira, se junte a nós. Nós vamos fazer uma oração poderosa para que a gente possa estar completamente entregues aos braços do Pai nessa manhã de sexta-feira. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, por esse canal, Pai, pela minha vida, especialmente pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desses casais que estão aqui hoje, Senhor Jesus. Pai, nós não somos nada, Pai. Nós não somos nada sem a sua presença, Senhor Jesus. Mas hoje nós queremos voltar, Pai. Nós estamos dando conta de manter os nossos casamentos, Pai. Os nossos casamentos estão à beira, Pai, do fim, Senhor Jesus. Nós estamos para poder separar aquilo que o Senhor uniu, Pai. Nós estamos conseguindo direcionar os nossos filhos para o caminho da verdade, para os seus caminhos, Senhor Jesus. Nós não estamos conseguindo nos relacionar com os nossos pais, porque nós estamos tendo atitudes, Pai, que não corroboram com suas vontades para a nossa vida. Nós temos sido agressivos, ríspidos, tem nos faltado paciência, Pai, com a avançada idade dos nossos pais. Muitas vezes, Senhor Jesus, pode ser que os nossos pais tenham nos magoado, nos prejudicado, Senhor Jesus, nos machucado, não tenham nos dado o exemplo correto, Senhor Jesus, mas nós estamos tendo dificuldade para liberar o perdão para eles, Senhor Jesus. Pode ser que eles já tenham partido, Pai, e nós não tenhamos tido tempo de nos reconciliar, Senhor Jesus. Mas nessa manhã, Pai, primeiramente eu quero declarar que o Senhor é o Senhor da minha vida, Senhor Jesus. Quero entregar o meu coração a Ti, Senhor Jesus, entregar a minha alma, Senhor Jesus, a Ti, declarar que a minha alma e o meu coração são seus, Pai. Quero colocar diante de Ti, Pai, uma vida de erros, Pai, uma vida de pecados, Pai. Uma vida, Pai, direcionada pelas nossas próprias convicções, mas que nós pedimos a Ti que seja guiada por Ti nessa manhã, a partir de agora, Senhor Jesus. Nós queremos entregar o nosso casamento, Pai. Nós queremos entregar os nossos filhos, Senhor Jesus. Nós queremos entregar agora, Pai, os nossos pais, as nossas relações com os nossos parentes, Pai.
e declarar agora, bradar, Senhor Jesus, em uma única e alta voz: eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sobre a minha casa, Senhor Jesus, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, Pai, sobre os meus pais, sobre a vida deles, Senhor Jesus, o mal não prevalecerá, Senhor Jesus. Consagramos agora, Senhor Jesus, a vida da minha família, de todos os meus familiares, Pai. Quebra todas as correntes com o maligno, Pai, com a prostituição, com o adultério, com a pornografia, com os vícios, Senhor Jesus. Quebra isso tudo agora, Senhor Jesus. Quebra todo, Pai, todas as correntes, Pai, com os maus exemplos, Senhor Jesus, com as más doutrinas, Senhor Jesus. Que tudo agora, Pai, seja orientado e guiado, Senhor Jesus, pela sua voz, Senhor Jesus, porque a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma são completamente suas, Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós queremos dizer nessa manhã abençoada, sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, eu queria agradecer muito a sua presença, essas mensagens. Jesus as usou para poder alcançar o seu coração. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que outras vidas também serão apresentadas a Jesus Cristo. Queria te desejar um fim de semana abençoado, que você possa curtir bastante a sua família, viva na plenitude que Jesus te deu, que você possa viver em liberdade, tanto no seu casamento, com seus filhos, com seus pais. Um grande abraço, nos vemos na próxima terça-feira com a nova série de vídeos. Até mais.